Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vascão. Bom, já conto com você, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, sua inscrição é muito importante. Já passamos aí dos 214 mil inscritos, conto com seu like também para o vídeo ser indicado aqui para mais vascaínos. Nesse vídeo vamos falar sobre o Clayton, que foi apresentado ontem, apesar de já ter até estreado, jogado, né? Mas foi apresentado ontem de forma oficial, falou ali com a imprensa, você vai escutar aqui o que disse o atacante Clayton. Vamos falar também sobre os ingressos para Nova Iguaçu e Vasco, né? A tendência é que hoje já esgotem todas as entradas para essa partida do final de semana. Falaremos sobre a arbitragem também, já está definido quem apita esse jogo do final de semana, né, contra o Nova Iguaçu. E também vamos falar sobre Copa do Brasil. O Vasco vai ficar no pote 2, ou seja, vai enfrentar alguma equipe que está no pote 1, né, na Copa do Brasil, na terceira fase. Você vai ver aqui os possíveis adversários do Vasco nessa terceira fase da competição. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da KTO, KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, e tá aparecendo o QR Code na sua tela, né? Você aponta a sua câmera, é direcionado ao site da KTO, e na hora de fazer o seu cadastro é só você utilizar o cupom MDG20, que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? Você pode dar os seus palpites lá nos jogos do Vasco, Champions League, Copa do Brasil, enfim, todos os estaduais, tudo você encontra lá na KTO. E utilizando o MDG20 você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. QR Code na tela, é só apontar a câmera que você é direcionado ao site da KTO. Bom, vamos falar sobre Vasco e Nova Iguaçu. A tendência é que hoje, né, todos os ingressos estejam esgotados para essa partida do final de semana, do segundo jogo, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Tivemos ali todo aquele imbróglio de marcação do jogo, né? Vai acontecer ou não vai acontecer no Maracanã? Vai ser no Raulino de Oliveira? Vai ser aonde? Enfim, no fim das contas, o martelo foi batido para o Maracanã, mais uma vez, né? Como sempre, a dupla Fla-Flu faz aquele carnaval, aquele choro, aquele escarcéu, mas como eles não são donos do estádio, né? Sempre acaba que o jogo é marcado para o estádio do Maracanã. Mais uma vez isso aconteceu, lembrando que é mando do Nova Iguaçu, então para o Nova Iguaçu também vai ser muito bom, né, esse jogo no Maracanã. Afinal de contas, Nova Iguaçu vai arrecadar ali uma boa grana, né, de bilheteria, enfim, Maracanã lotado. E como eu disse, os ingressos provavelmente vão esgotar no dia de hoje. Até o momento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Mais de 50 mil ingressos emitidos. Então, assim, teremos Maracanã lotado, teremos casa cheia para essa partida aí, onde o Vasco precisa vencer. Lembrando que o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, tá? Por ter a melhor campanha. O primeiro jogo ficou 1-1. O Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, então o Vasco precisa vencer esse jogo para poder avançar para a final do Campeonato Carioca. A arbitragem já está definida para essa partida e quem apita é Yuri Elino. O Yuri Elino está aparecendo na sua tela, ele que vai apitar Vasco e Nova Iguaçu. Yuri Elino Ferreira, ele que já apitou alguns jogos do Vasco nesse Campeonato Carioca, é um dos árbitros mais promissores aí da Federação Carioca de Futebol, vem crescendo bastante aí nos últimos anos. Ele apita e no VAR teremos Rodrigo Carvalhães. Na outra semifinal, Fla-Flu, que acontece amanhã, no sábado, teremos Wagner do Nascimento Magalhães na arbitragem e Rodrigo Nunes de Sá no VAR. São os nomes mais famosos, né, nesse momento, mais bem conceituados na arbitragem carioca. A arbitragem carioca que é um problema sério, né? Mas esses nomes aí são os que causam menos problemas, vamos dizer assim. Boa sorte aí para o Yuri, que ele faça uma boa arbitragem e consiga conduzir bem a partida Nova Iguaçu e Vasco da Gama, segundo jogo da semifinal do estadual. Bom, vamos falar de Copa do Brasil agora, porque essa semana terá o sorteio, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Nesse momento já é sorteio agora, os confrontos, e o Vasco vai ficar no pote 2, com a classificação ontem do Corinthians contra o São Bernardo. O Vasco está confirmado no pote 2 para esse sorteio da terceira fase da competição. O Vasco enfrentará, portanto, os times mais bem ranqueados e, na teoria, mais difíceis. Está aparecendo aí na sua tela, os possíveis adversários do Vasco são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Bahia, Botafogo,
Bragantino, Atlético de Goiás, Ceará, Cuiabá, Corinthians, Fortaleza ou Goiás. Uma dessas equipes aí será adversária do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco, como nos últimos anos fez campanhas muito ruins, né, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, né, brigando para não cair, subindo na última rodada, ficando na Série B, o Vasco acabou perdendo posições no ranking da CBF, por isso não vai ficar no pote principal, né, vai ficar no pote 2. Enfim, coisas aí do ranking da CBF, culpa exclusivamente do futebol do Vasco, que nos últimos anos foi muito ruim. Por isso, o Vasco, na teoria, vai pegar um adversário mais forte aí nessa terceira fase da Copa do Brasil, a tendência até de ser um confronto aí de primeira divisão, né? Aliás, todos, tirando o Ceará e Goiás, todas as outras equipes são equipes da primeira divisão no pote A, então teremos aí muito provavelmente o Vasco contra uma equipe da Série A nessa terceira fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar o sorteio e, claro, você vai saber também tudo aqui no canal Machão da Gama. Para encerrar esse vídeo, tivemos ontem a apresentação oficial do atacante Cleiton, né, que já chegou, já jogou, mas ontem foi apresentado de forma oficial o novo camisa 9 do Vasco, e o Matos fala sobre a chegada desse jogador e sobre o novo momento do Vasco, né, no mercado de transferências. Essa imagem é do BTB Esportes. Cleiton, mais um investimento que a 777 faz, mostrando aí que o Vasco, alguns anos para cá, após a SAF, modificou bastante, né? Tá brigando por atletas fora, mais um que veio da Europa, né? E tá brigando, competindo no mercado com investimentos, enfim. E isso tem a ideia de carreira de permanecer na Europa, buscar outros lá, faz com que com a credibilidade, com todo o projeto que o Vasco vem desenvolvendo, com toda a seriedade acima de tudo. Claro, ele buscou se informar, né? O Vasco está em dia, o Vasco está crescendo, o Vasco está querendo voos altos, grandes, sempre buscando protagonismo. Isso tudo faz com que atletas como o Cleiton, que estava na Europa, que é um caminho que a maioria, a esmagadora, para não falar todos, querem ir. E hoje o Vasco, mais uma vez, mostrando que tudo que vem se fazendo nesses últimos tempos faz com que jogadores como ele, jovem ainda, queira retornar e está aqui para contribuir bastante. Depois o Cleiton fala sobre a temporada que ele vinha fazendo lá no futebol europeu e o sonho dele de jogar no Brasil. Fala também sobre o maior desafio da sua carreira, né, vestir a camisa do Vasco da Gama, e a conversa que ele teve com o Ramon Dias antes do jogo no Maracanã, onde ele já chegou e já começou de titular. Confira só. Como o Matos falou, né, a gente estava fazendo uma temporada muito boa lá na Europa e eu sonhava em voltar para o Brasil, jogar num time gigante, uma torcida maravilhosa dessa. Então foi isso que me fez voltar, pela estrutura do Vasco e onde o Vasco pode me levar, e ainda eu consigo ajudar o Vasco também. E questão do Maracanã, sim, né? A gente sonha em jogar no Maracanã lotado, ajudar o Vasco, então foi isso que a gente quer e a gente quer fazer. Foi a minha estreia, mas eu quero fazer mais vezes também. Com certeza, né? Como eu falei também, voltei para o Brasil por causa disso também, pela torcida, pelo tamanho que é o Vasco, né? Então, com certeza é um dos maiores desafios da minha vida também, como profissional. Então, eu encaro isso dessa forma e quero ajudar o Vasco, independente de qualquer situação. Como eu falei para vocês também, né? Eu já estava jogando, estava treinando, então eu cheguei pronto para jogar. E desde o primeiro momento que eu cheguei no Vasco, o Ramon já conversou comigo e ele disse que eu cheguei e estava preparado, então eu poderia jogar, e foi isso que aconteceu. Eu fiquei feliz também de poder ajudar, poder fazer minha estreia já, desde o primeiro momento que eu cheguei. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!